Então, mesmo quando eu estava fazendo reportagem em 2013 com Edward Snowden e NSA, estava fazendo muito reportagem aqui no Brasil com o Fantástico, com o Globo, com a revista Época, estava bem visível na mídia brasileira, mas sempre estava evitando comentar sobre a política brasileira, porque eu achava que não era meu lugar. E eu lembro muito bem, no começo de 2016, alguém me mandou um e-mail, uma mulher que até hoje eu não conheço quem ela era, e ela disse, olha, sou sua fã, eu tenho admiração para o jornalismo que você faz, mas estou bem desapontado, porque você não está fazendo nenhuma reportagem sobre essa crise da democracia, esse ataque contra a nossa democracia na forma do impeachment. Eu respondi para ela falando, olha, eu entendo, mas eu não posso fazer jornalismo sobre todas as coisas no mundo. Acho que é importante para fazer jornalismo só quando você é um perito. Eu não me sinto confortável fazendo isso. E ela não aceitou. E ela disse, eu ouvi você falando muitas vezes como você ama o Brasil, que o Brasil te deu muitas coisas e agora o Brasil está te precisando, usando sua plataforma para denunciar essa fraude que é o impeachment e você está silencioso. Eu pensei muito sobre isso e disse, meu Deus, ela tem razão. E a primeira vez que eu comentei, eu manifestei, era naquele dia quando o Sergio Moro vazou ilegalmente, antieticamente, as conversas entre Dilma e Lula, e achei que, na realidade, isso era fácil para comentar, porque para mim foi tão claro, como jornalista, como advogado, que isso era um abuso grave do poder judiciário pelo Sergio Moro. E eu denunciei esse vazamento no Twitter, no Facebook e em entrevistas. E eu achei que não seria polêmica, controvérsia, mas eu estava muito atacado pelos jornalistas brasileiros. Eu não conseguia acreditar como os jornalistas poderiam defender um abuso do poder tão grave como essa. E foi naquele momento quando eu percebi que, na realidade, a mídia brasileira está quase completamente unida em defesa do Sergio Moro e Lava Jato e agitando, fazendo uma campanha pública para tirar o Dilma do cargo onde ela foi eleita. E é isso quando eu decidi, eu vou saber tudo sobre esse assunto. Eu comecei a fazer reportagem, escrevendo artigos, primeiro em inglês, foi traduzido em português e quase todo o artigo viralizou, porque tinha muitas pessoas querendo jornalismo mostrando o fraude que o impeachment era, porque o grande mídia aqui no Brasil era completamente unido, só a Carta Capital, jornalistas independentes, blogueiros, e é isso em 2016, quando eu estava vendo essa fome para o jornalismo independente que eu fundei de Intercept Brasil e quase desde o começo eu estava dedicado denunciando o impeachment da Dilma, falando o tempo todo, não precisa gostar do PT nem da presidência da Dilma, pode criticar Dilma para qualquer coisa, mas é óbvio que não tem crime da responsabilidade para justificar impeachment. Impeachment é a coisa mais grave que a democracia pode fazer. E para mim foi óbvio que isso era um ataque grave contra a democracia brasileira, mas a mídia brasileira não se importava. A única coisa que eles queriam é destruir o PT. E para mim isso apoiou uma mensagem muito clara para o povo brasileiro, que é quando tem um problema político, a solução não é dentro da democracia, não é você não resolve esse problema com votações ou eleições, você pode resolver isso atacando a democracia, lá fora da democracia. E para mim isso foi a mensagem perfeita que
levou o movimento Bolsonaro, que era obviamente antidemocrático. E eu dediquei minha primeira coluna da estreia no Carta Capital, porque acho que tudo que aconteceu, apesar do Lula, a eleição do Bolsonaro, a escândalo do Vaza Jato, a caída do Sergio Moro, o Covid, a presidência do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, acho que pessoas esqueceram da importância e da injustiça do impeachment da Dilma, que para mim iniciou todos os problemas que a democracia brasileira está sofrendo hoje. Eu tenho, Glenn, essa mesmíssima impressão, porque embora pareça hoje que as instituições, que a mídia mainstream estejam fazendo uma certa meia-culpa em relação à Lava Jato, em relação à prisão do Lula, o impeachment da Dilma é tratado como um papel passado, um caso que já aconteceu, e muitas pessoas, eu diria inclusive do campo progressista, tendem a tratar esse como um episódio merecido diante, enfim, do início da crise econômica daquele governo e etc. Você imagina que nos próximos anos pode ocorrer, como tem ocorrido de certa forma ainda muito incipiente com a Lava Jato e com o Lula, uma revisão do que se pensa a respeito do processo do impeachment da Dilma, que nós, como sociedade, cheguemos à conclusão, de fato, que esse foi um processo injusto e que foi o pecado original de tudo que a gente vive agora? Sem dúvida. Para mim, a primeira aparência, podemos falar, de bolsonarismo na forma mais feio, agressiva, antidemocrática, misogynista, foi naquele dia mais escandaloso que eu vi na minha carreira como jornalista, quando a Câmara dos Deputados votaram, liderado pelo Eduardo Cunha, sentando em frente da Câmara, e um depois o outro falando muito lixo, as pessoas mais corruptas no mundo, fingindo raiva contra pedradas, que na realidade Dilma não fez, mas mesmo se fizesse, não é nada, sobretudo em comparação da corrupção delas. Ele está falando de uma forma muito feia, muito machista, foi uma magia muito feia. E, obviamente, o próprio Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro foi um dos dois deputados mais feios ainda, elogiando a ditadura e a tortura que o Dilma sofreu. E pessoas estavam chocadas com essa agia, mas para mim isso foi a primeira manifestação do que é o rosto de verdade do bolsonarismo. E a coisa que acho que pessoas também estão esquecendo é que a coisa que você referiu, que na realidade no centro de tudo isso era Lava Jato e Sergio Moro. Em 2019, o Rodrigo Maia estava sendo entrevistado no Jovem Pan, acho que no programa Pânico. E o Rodrigo Maia disse que o impeachment era uma ideia morta. Ninguém acreditava que o impeachment da Dilma era possível, porque não tinha a base necessária. E que impulsionou esse movimento era o vazamento pelo Sergio Moro, que o próprio STF disse que era sem autorização legal e que nossa reportagem da Vaza Jato mostrou que era mais corrupto ainda. O vazamento das conversas entre Lula e Dilma. E Maia disse que sem isso, impeachment seria impossível. Então, eu acho que a história recente política aqui no Brasil, nas últimos 5 anos ou 6 anos, estava sendo manipulado o tempo todo pelo Sergio Moro e Lava Jato como um projeto político. E, finalmente, que todos nós agora sabemos a verdade sobre Sergio Moro e o Lava Jato, a operação do Lava Jato, não está só mudando o entendimento e a história do Lava Jato, mas também tudo que está ligado com a Lava Jato, inclusive começando com
a impeachment da Dilma. Então, eu acho que sim, estamos no processo mudando nosso entendimento da história, que para mim é o propósito principal do jornalismo, para mostrar os fatos que os poderosos estão escondendo. E trazendo a conversa um pouco para o presente, como você acha que o governo Jair Bolsonaro termina? Isso é a questão da cabeça de todo mundo. Primeiramente, espero que termine. Eu acredito que tudo que está acontecendo, eu acho que quase tudo que aconteceu com o governo Bolsonaro na primeira 2 anos da presidência era motivado pelo objetivo de evitar a prisão do Flávio Bolsonaro. Quase tudo que aconteceu era o presidente Bolsonaro tentando proteger seu filho, que na realidade talvez era uma coisa boa para o Brasil, porque ele é bem focado nesse projeto e todas as outras coisas, o autoritarismo e o golpe, tudo isso, ele era mais fraco, porque ele é bem focado nesse objetivo. Eu acredito que agora ele acredita que talvez tem razão, que isso é mais ou menos resolvido. E agora ele sabe que a crise do Covid está causando problemas graves para Bolsonaro. Obviamente, a aprovação do Bolsonaro está caindo, mas mais importante ainda, os setores mais poderosos que estavam apoiando, ou pelo menos aceitando, o Bolsonaro está desesperados. A crise do Covid está matando os setores financeiros e a reputação do país. Está matando. Lá nos Estados Unidos, eles estão quase culpando o Brasil e falando sobre o Brasil como uma ameaça, a ameaça principal do mundo agora, do saúde do mundo. E a Europa também está falando assim sobre o Brasil. E os empresários, os militares, todo mundo está no fim da paciência com Jair Bolsonaro. E, obviamente, o que estamos vendo agora é o isolamento do Bolsonaro. Ninguém quer ser ligado mais com esse desastre, essa cara que vai ser lembrado na história brasileira e a história do mundo como uma ameaça grave sem precedente. Mas o problema é que quando um autoritário fica isolado, às vezes ele pode ficar mais radicalizado por causa disso, mais extremo, mais severo. E eu acho que agora é exatamente isso que está acontecendo, que o Bolsonaro está planejando como ele vai se proteger e a gente não sabe o que vai acontecer quando um rato é desesperado como o Bolsonaro agora está. E Glenn, comparando esses mais de 10 anos que você vive no Brasil com todos os outros anos que você viveu nos Estados Unidos e em outros lugares, que diferenças você apontaria entre o 1% de um país como o nosso e a elite, por exemplo, dos Estados Unidos, em termos de propostas para o país, de relação com os políticos, com os governos? Há diferenças, de fato? Na realidade, é interessante porque, como algumas pessoas sabem, eu nunca gostei a tentativa de comparar o Bolsonaro e Trump. Foi muito comum nos Estados Unidos chamar do Bolsonaro the Trump of the Tropics, ou Trump brasileiro. Eu nunca gostei disso, porque eu sempre achei que tinha muito diferenças importantes entre os dois, mas mais importante, eu sempre estava tentando explicar que os dois países são bem diferentes. A democracia norte-americana tem 240 anos e a democracia brasileira tem 35 anos. Essa diferença é enorme porque as instituições democráticas, ou seja, as instituições
que estão dedicados para proteger o establishment nos Estados Unidos é muito mais forte e tem muito mais resistência do que as instituições brasileiras, simplesmente porque eles são muito mais velhos. Mas essa forma da corrupção, onde os ricos podem controlar o governo, ou 100%, ou 0,100%, pode controlar o governo aqui no Brasil, é bem parecido com o que está acontecendo nos Estados Unidos. E, na realidade, tem muitas pessoas nos Estados Unidos que conhecem o Brasil, que estou falando agora que o caminho dos Estados Unidos é quase o caminho chegando onde o Brasil está ou estava, onde a classe média está desaparecendo, sumindo. Todo mundo que estava na classe média agora está quase na pobreza. Não existe mais essa família clássica dos Estados Unidos, onde tem um pai ou mãe que trabalha fora da casa e o pai ou mãe que fica na casa cuidando dos filhos. Isso quase não existe mais. Todas as famílias precisam ter os dois pais trabalhando, às vezes mais do que um trabalho, mais do que um emprego. Eles trabalham para a Amazon durante o dia, durante a noite, na Walmart, sem plano da saúde. Essa American Dream, o sonho americano, está desaparecendo. E muitas pessoas que estavam sempre na classe média agora estão caindo para a classe mais pobre. E os ricos estão ficando mais ricos todo dia. É incrível durante a pandemia. Os bilionários, a riqueza dos bilionários está agora 10 vezes mais do que antes da pandemia, só um ano atrás. Então, essa diferença entre a grande maioria da população nos Estados Unidos e as pessoas mais ricas está crescendo muito. E, obviamente, quando essa diferença da riqueza cresce tanto e é tão severo, isso também está contaminando o sistema político. É impossível para proteger o sistema político dessas diferenças. Exatamente como é para mim a casa aqui do Brasil. Que essa grande diferença na renda, da desigualdade, da riqueza severa, brutal, sempre está afetando o governo, porque quando você está vivendo na miséria e pobreza intensa, é impossível ser envolvido no processo político, você está tentando sobreviver. E agora isso é mais o caso nos Estados Unidos. Então, talvez 20 anos atrás, se você me perguntasse isso, eu falaria, não, as diferenças ainda são grandes, porque tem uma classe média grande nos Estados Unidos que pode organizar, protestar, influenciar. Isso não é mais o caso. E cada dia está menos ainda. Então, acho que os dois países estão com mais convergências do que nunca. A geração que tem 40 anos ou menos, os millennials, eles se tornaram adultos mais ou menos em 2008 ou depois, quando a crise econômica estava matando todos os setores da economia, primeiramente nos Estados Unidos, depois na Europa e depois durante a presidência de Dilma aqui na América Latina. E por causa disso, a vida dessas pessoas mudaram completamente. Por exemplo, tem mais pessoas nos Estados Unidos, tem uma cultura nos Estados Unidos bem diferente aqui no Brasil, que quando você tem 18 anos, geralmente você sai da casa dos seus pais, vai para a faculdade na outra cidade. E aqui no Brasil sempre era que famílias ficam mais juntos. E eu estava brincando com meu marido sempre que, quando nossos filhos chegam a 18 anos, vamos ter mais pais. E ele disse, não, isso não é Estados Unidos, eles não vão sair da casa, eles vão ficar com a gente até eles casam e talvez depois disso. Sim. E eu estava chocado no começo, mas agora estou feliz sobre isso. Mas agora nos Estados Unidos isso não está acontecendo mais. Ou não sei exatamente o porcento, mas é alguma coisa com 60% das pessoas
até 30 anos de idade está morando ainda com seus próprios pais. Não tem a capacidade financeira para sair do caso dos pais e também não tem a capacidade financeira nem para casar ou iniciar uma família. Então, você tem milhões de pessoas que, mesmo foram para a faculdade, que não podem ter um trabalho gratificante, que está trabalhando para pouca renda, sem benefícios, sem plano da saúde, morando com seus pais, sem o poder de iniciar uma família. E tudo que dá alegria e satisfação, gratificação na vida, comunidade, religião, uma carreira, uma família, casamento, filhos, está sendo negado. E por causa disso, depressão e suicídio e adicção está crescendo muito rápido. Isso era tudo antes da pandemia. Agora, com a pandemia, que agora tem um ano, mais ou menos, pessoas, pior ainda, em todos os aspectos, milhões de pessoas perderam seu trabalho. Ninguém sabe se esses restaurantes e outras lojas e negócios vão voltar. Pessoas mais desconectadas do que nunca, provavelmente vamos trabalhar em casa a partir de agora, porque essa pandemia mostra que isso é possível, então vamos perder mesmo essa conexão com nossos colegas, com ter um espaço físico. Então, os problemas com saúde mental também estão piorando rapidamente, muito severo, não só nos Estados Unidos, mas aqui também no Brasil. E quando pessoas estão tão desesperadas sobre seu futuro, sem emprego, sem carreira, sem segurança financeira, sem família, sem comunidade, ficando completamente isolado, eles estão muito vulneráveis para esse populismo de direita que pode utilizar essa raiva, essa frustração, essa falta de esperança que pessoas estão sentindo e direcionar isso para isso é culpa naquelas pessoas lá, que é o populismo da direita, sempre estimulando ódio contra outras pessoas. E eu acho que sim, esses problemas da pandemia vai fortalecer mais ainda o movimento do populismo da direita. E o desafio da esquerda é para pensar como a esquerda pode comunicar e atingir essa população que está sofrendo e persuadir o povo que o político pode melhorar a vida deles. E, infelizmente, até agora, na todas as democracias que eu conheço, a única política da esquerda que mostrou essa capacidade de dar paixão para o povo é o ex-presidente do Lula. E estou falando o tempo todo para todos os meus amigos no Reino Unido, na Europa, na França, na Alemanha dos Estados Unidos, aqui no Brasil, estude que Lula fez, porque é isso que precisamos redescobrir se nós queremos evitar a ascensão mais ainda do populismo da direita.